Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar com os irmãos nesta noite, adorando ao Senhor. É impossível chegar aqui com o coração bater mais forte, né? Quero agradecer ao nosso pastor a oportunidade de poder estar com os irmãos, parabenizando o coral, o Exato, por mais um ano louvando a Deus, o maestro Lucas, todos os envolvidos, o Miriam, o Edson, todos os irmãos de Deus, abençoe a igreja do Senhor Jesus. Peço que os irmãos orem por nós, para que o Senhor nos ajude a poder falar a sua palavra. Livro dos Salmos, Salmo de número 98, o verso 1 é o tema escolhido para esta festividade, foi lido pelo nosso evangelista, mas a título de revisão, vamos ler o verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo me alcançaram a salvação. Queridos irmãos, Salmo 98 é um cântico de exaltação e de adoração ao Senhor. Ele pertence a um grupo chamado de Salmos do Reino, ou Salmos da Realeza. São salmos que proclamam o governo universal do Senhor sobre toda a criação. O 93, o Salmo 95, 96, 97, 98 e 99 são os salmos intitulados o Salmo do Reino. O tema central é um tema simples, mas extremamente poderoso, porque é uma proclamação: o Senhor reina. Lembrando que enquanto os reinos humanos são limitados, falhos e temporários, Deus governa eternamente. Que seu trono não pode ser abalado, seu poder não pode ser derrotado, seus propósitos não podem ser frustrados. Os salmos do reino foram escritos para lembrar a Israel que acima de qualquer crise política, acima de qualquer crise econômica, qualquer guerra, qualquer dificuldade, Deus continua assentado no seu trono. E essa verdade, ela permanece atual. Os governos mudam, nações se levantam e caem, mas o reino de Deus permanece para sempre. Foi uma declaração do profeta Daniel no capítulo 4 e o versículo 34, quando disse: o seu reino é um reino eterno e o seu domínio de geração em geração. Quando lemos o Salmo 98, o versículo 1 é a porta de entrada que apresenta três grandes verdades. Primeiro, Deus merece um cântico novo. Aleluia. Segundo, este cântico novo é por causa de que Deus tem feito maravilhas e de que Deus concede vitória ao seu povo pelo seu braço poderoso. Por isso que quando lemos o Salmo 98, temos que ter em memória este rei que governa todas as coisas. Primeiro, eu disse que o salmista nos lembra que devemos cantar ao Senhor um cântico novo. Observe que uma das maiores advertências das Escrituras é contra a adoração apenas externa.
realizada pelos lábios, mas distante do coração. Isaías, no capítulo 29, versículo 11, versículo 13, o Senhor declara algo muito forte, quando diz: este povo se aproxima de mim com sua boca, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa expressão foi replicada por Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 8 e versículo 9, dizendo que eles cantam, oram, participam dos rituais, mas falta-lhe comunhão verdadeira com Deus. O problema nunca foi a ausência de cânticos. O problema era a ausência de sinceridade. Deus faz uma crítica muito dura através do profeta Joel, quando disse: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes, apontando para que aquele povo fazia aqueles rituais para que Deus não procura apenas cânticos entoados de forma eles cantavam. Amós disse no capítulo 5, verso 23 e 24: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Não era porque os cânticos eram ruins, mas porque havia injustiça, havia hipocrisia no meio do povo. E isso nos ensina que não basta cantar, é preciso obedecer. Não basta emocionar-se, é preciso converter-se. Não basta participar de cultos, é preciso viver para Deus durante toda a sua vida. Muitos possuem uma música nova nos lábios, mas continuam vivendo uma velha vida, e Deus deseja exatamente o contrário. Deus deseja uma nova vida que produza um novo cântico. Jesus ensinou a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 23, quando ela disse: onde é o lugar da adoração? Os pais dizem que é em Gerizim, vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: nem lá e nem cá. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar em espírito significa com sinceridade, com todo ser. Adorar em verdade significa adorar segundo a palavra de Deus. O verdadeiro culto une a emoção e a verdade. Sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. O Senhor se agrada do adorador que reconhece sua dependência, que confessa seus pecados, que se aproxima dele com humildade. Por isso que antes de nós cantarmos ao Senhor, a pergunta não deve ser como eu estou cantando, mas a pergunta sincera deve ser: como está o meu coração? Como está a minha vida? O novo cântico que o salmista pede no Salmo 98 não nasce de uma obrigação religiosa, mas de uma experiência viva com Deus. A gente canta, irmãos, aquilo que a gente vive. A gente não canta por causa da religiosidade, por causa da obrigatoriedade de formar, porque nós nos comprometemos com o maestro do coral, e isso é importante, o compromisso. Mas o fruto do nosso cântico deve ser fruto da experiência que nós temos com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, há um convite do salmista: cantai ao Senhor um cântico novo. Tragam diante de Deus uma adoração renovada, sincera, viva, cheia de gratidão.
Aleluia, aleluia. E ele diz por quê? Esse cântico novo, fruto da experiência com Deus, é porque Deus já operou maravilhas. Porque Ele já fez maravilha. Cantai ao Senhor o cântico novo, porque fez maravilhas. O salmista apresenta razões para o louvor. Deus fez maravilhas. O cântico novo nasce desta reação de Deus em favor do seu povo. Ele já fez. Ou será que nenhum de nós aqui temos algo a contar de Deus? Ou será que nenhum de nós aqui nunca vivemos um momento de especial com Deus, onde Ele já operou uma maravilha? Por isso, todos os dias, ao acordarmos, ainda que provados que somos, todos os dias ao levantarmos da cama, ainda que enfrentando lutas e aflições, é por isso que todos os dias, mesmo enfrentando adversidades, quando a gente levanta a voz ao Senhor, a gente lembra que Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez algo extraordinário em mim e em você. Ele já operou uma maravilha em nossa vida, que nós talvez nunca imaginaríamos que Ele fizesse, mas Ele já fez. Por isso que todas as vezes que nos erguemos a adorar a Deus, devemos sempre dar um cântico novo a Ele, porque Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez. Quando lemos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, as Escrituras revelam um Deus que age poderosamente. A história bíblica não é um conto de lendas, é uma coleção de acontecimentos históricos poderosos, maravilhosos, de intervenções sobrenaturais de Deus. Ele abriu o mar vermelho diante de Israel, transformando um caminho impossível em uma estrada para a libertação. Ele fez cair maná no deserto durante 40 anos, mostrando que nunca faltou a provisão de Deus. Ele derrubou as muralhas de Jericó, sem arma de guerra, sem explosivos, sem poder bélico nenhum, para mostrar que a vitória pertence a Deus. Ele fechou a boca dos leões para preservar a vida de Daniel. Ele aplacou a ilha de fogo para não consumir aqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha. Nós vemos no Novo Testamento Jesus transformando água em vinho, multiplicando pão e peixe, andando por cima das águas, acalmando a tempestade, curando cegos e paralíticos, ressuscitando mortos. A Bíblia apresenta um Deus que não está limitado pelas leis naturais. Aleluia! Há um grito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, quando diz: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que o salmista cantou, Salmo 77, versículo 14: Tu és o Deus que fazes maravilhas, Tu fazes notória a Tua força entre o Teu povo. Por isso as maravilhas de Deus não se restringiram ao passado. Deus continua agindo de maneira extraordinária hoje. Talvez não vejamos mares se abrindo todos os dias, mas nós vemos corações endurecidos sendo transformados, vidas sendo restauradas, pecadores sendo alcançados pela graça. Quando pensamos nas maravilhas de Deus, devemos lembrar que Ele ainda está trabalhando. E Ele continua trabalhando mesmo quando a gente não percebe como Ele está trabalhando.
Mas o fato da gente não perceber não significa que Deus não está trabalhando. Ele continua operando maravilhas. Porque as maravilhas de Deus revelam o seu caráter, revelam o seu poder, revelam a sua soberania, revelam a sua autoridade, em cima no céu e embaixo da terra. Demonstra que Jesus tem autoridade sobre as mais diversas dificuldades possíveis. A gente citou aqui, Jesus teve poder de transformar água em vinho, que aparentemente pode ser um milagre muito simples, mas ele pode gritar para o morto há 4 dias, dizendo: Lázaro, vem para fora. Ele pode demonstrar autoridade quando acalmou ventos e tempestades, mas também quando subjugou legiões de demônios sob a sua autoridade. Este é o mesmo Deus. Mas eu caminho para o final. Aleluia. O salmista diz: cantai um cântico novo ao Deus que operou maravilhas, e a sua destra e o seu braço lhe alcançaram a salvação. A maior maravilha, além de tudo isso que a gente falou, é a salvação. Quando pensamos nas grandes obras de Deus, naturalmente lembramos dos milagres extraordinários. Porém, existe uma maravilha infinita, superior a todas elas, que é a salvação em Cristo. Ele abriu o mar vermelho. Isso foi extraordinário. O maná que chovia toda manhã, o pão que desceu do céu, que caía do céu, foi extraordinário. Lázaro ressuscitar foi extraordinário, mas nada disso se compara ao plano eterno de salvação para os pecadores. O maior problema da humanidade nunca foi fome, não é a doença, não é os problemas políticos. A maior necessidade da humanidade sempre foi o pecado. Por causa do pecado, o homem estava separado de Deus, condenado espiritualmente, incapaz de salvar-se. Mas Deus realizou a maior maravilha de todas. Ele enviou Jesus. Na cruz, a justiça e a misericórdia se encontraram. Ali Cristo carregou todos os nossos pecados. Por isso que Paulo afirma: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele disse: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em ofensas e delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. A maior maravilha de Deus acontece dentro de nós. Muitas pessoas procuram milagres visíveis, mas ignoram o maior deles. Quando um pecador nasce de novo, isso, irmãos, ocorre uma obra sobrenatural. O culpado é perdoado, o morto espiritualmente recebe vida, o inimigo de Deus torna-se filho de Deus, o condenado recebe a promessa de vida eterna. A regeneração é um milagre, é o maior milagre, é maior do que uma cura física, porque seus efeitos são eternos. Um enfermo curado pode voltar a se enfermar novamente. Um corpo ressuscitado volta a morrer.
mas uma vida que se encontra com Jesus. Irmãos, uma vida que se encontra com Jesus. Ele me assume. Uma alma salva permanece em Cristo. Por isso o maior milagre, a maior maravilha não é apenas aquilo que Deus fez por nós, mas é aquilo que Deus fez em nós. Então você é um milagre ambulante. Não é só porque Deus lhe deu uma cura física, é porque Ele curou a tua alma. É porque Ele curou o teu pecado. É porque Ele te arrancou das garras do inferno. É porque Ele libertou a tua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. O salmista declara: cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. O povo de Deus canta porque se lembra das maravilhas do passado. Canta porque reconhece as maravilhas do presente. Canta porque espera as maravilhas futuras. Mas acima de todas as obras divinas, a maravilhosa graça revelada em Cristo Jesus, esta é a mais preciosa. Eu encerro com isto. Se Deus nunca tivesse feito outro milagre além da cruz, ainda assim Ele teria nos dado motivo suficiente para adorá-lo por toda a eternidade. Aleluia! Se Jesus não tivesse feito nada mais por nós, além da cruz, nós já temos motivo suficiente para dizer a Ele: eu te dou um cântico novo. Por isso o nosso cântico deve ser novo todo dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a maior de todas as maravilhas continua sendo a salvação que há em Cristo Jesus. Por isso eu peço a você, nesse último minuto que tenho, levante a sua mão para dizer a Ele nesta noite: oh Jesus, recebe o meu cântico novo neste dia. Recebe o meu cântico novo no final desta noite. Levante a sua mão para dizer isto ao seu Deus. Diga a Ele alguma coisa: eu te dou um cântico novo, porque livraste a minha alma da morte. Ei, da barra chure cantere manahas. Ele camanahas, suri me camanahas. Eu te agradeço, Jesus, nessa noite, porque tu me deste salvação. Tu me arrancaste da garra do mal, do inferno, da lama do pecado, e me fizeste assentar em regiões celestiais. Puseste em mim um novo cântico, e eu sou teu servo. Eu te agradeço. Celebre nessa noite. Agora eu sei de uma coisa: esse Deus que fez maravilhas, Ele ainda faz, porque Ele já lhe deu salvação. Ele já colocou dentro de ti o seu Espírito Santo, mas Ele continua operando. Eu não estou dizendo que Ele não opera milagres, Ele faz tudo mais. Se você precisa de uma cura, Ele pode dar nesta noite. Se você precisa de uma porta aberta, Ele pode fazer nesta noite. Se você precisa de algo sobrenatural de Deus, Ele pode fazer. Mas saiba de uma coisa: se Ele não fizer nada disso, Ele já fez. 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 Ele já fez dentro de ti. E tu sabes que Ele já fez dentro de ti. Tu não valias nada. Tu eras um miserável. Ninguém te respeitava, e Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez.